Isso não é um canal no YouTube, mas sim uma ferramenta usada por que planejavam crimes através de vídeos como esses. All the leaves are brown, the sky is gray, I've been for a while, E olha como é bizarro o jeito que isso funciona. Em dezembro de 2020, um usuário postou no Reddit o link de um canal chamado Piper Rocks e disse: "Esse é um canal extremamente perturbador e nojento. Eu acho que pode ter algo grande envolvido." A descrição do canal mostrava que ele era gerenciado por Piper, uma garota de 10 anos que fazia vídeos editados para poder se divertir. Pelo menos, é o que ela queria que nós acreditássemos, já que quando nós investigamos o tipo de vídeo no canal, podemos encontrar os únicos 3 conteúdos que ela gravava. Vídeos de danças sugestivas com garotas menores, deepfakes extremamente bizarros e vídeos de garota fazendo conteúdo relacionado a maquiagem e moda. E além desses 3, muitas vezes o canal só postava coisas bizarras e extremamente sugestivas. E, bom, veja por si mesmo. This is so exciting. Essa é Amanda Bynes, uma atriz famosa de Hollywood que quando tinha 13 anos fazia o programa O Show de Amanda, o mesmo que era usado nesses vídeos grotescos desse canal. E sabe por que é ela quem mais aparece nesses vídeos? Porque de acordo com Piper, ela era na verdade a prima de Amanda, uma prima idêntica, e disse que tinha recebido como presentes as roupas e objetos que usavam nesse show, por isso era tão parecido com os trechos retirados da série. E investigando a sua história para saber se ela era de fato verídica, sabe o que descobriram? A Amanda não tinha nenhuma prima chamada Piper, e também, talvez, Piper nem fosse uma garota, já que existiu um vídeo nesse canal em que vemos pela primeira vez a voz de quem criava esses conteúdos. Well, I was editing some of my videos, and I forgot and left the camera on, so... Que é essa? Isso claramente não é a voz de uma garota de 10 anos. Parece mais alguém tentando se passar por uma criança usando um modulador de voz. E graças a isso, as pessoas decidiram investigar ainda mais a fundo o que é que estava acontecendo ali. E as únicas pistas que eles tinham eram só essas duas. A primeira, o e-mail que essa conta estava vinculada, que descobriram através de engenharia reversa que esse e-mail estava vinculado não só ao canal de Piper Rocks, mas também era registrado em pelo menos 6 contas do YouTube, todas publicando conteúdos no mesmo estilo da Piper Rocks. E não só isso, mas também encontraram contas em redes sociais como Facebook e Twitter. Um dos canais do YouTube se chamava Amanda Black Fan, e a garota que aparecia nos vídeos era muito semelhante a uma menina conhecida como Serenity June, uma criança de 9 anos que desapareceu em 2019 e até hoje não foi encontrada. Nesse momento, a investigação havia tomado um outro rumo, porque depois que os investigadores encontraram esse canal, ele simplesmente foi deletado. Talvez a pessoa por trás disso tudo sabia da investigação e estava eliminando as provas. E talvez fosse só uma questão de tempo para tudo isso simplesmente desaparecer. E foi nesse momento, de tudo ou nada, que eles recorreram às últimas pistas que eles tinham: os comentários. O material que eu vou te mostrar agora é o que os investigadores descobriram analisando esses comentários. Um usuário conhecido como The New Creator se comunicava com Piper através dos comentários do YouTube, e em seu canal conseguimos ver mais informações sobre ele. Informações essas que nos revelam que ele tem o que ele considera como uma seita dentro do Roblox, um jogo em sua maioria infantil. E também que ele faz parte do círculo íntimo de amigos de Piper. E ele só se comunicava pelo YouTube porque de alguma forma ele conseguiu ter o IP banido das outras redes sociais. E essa informação muda tudo, porque agora já podíamos supor que Piper usava outras redes para se comunicar. E sabe como descobriram isso? Os e-mails que estavam todos vinculados a Piper tinham contas criadas em redes sociais como Facebook, em um grupo que não existe mais, e no X, o antigo Twitter. E agora você vai poder ver o que acontecia lá. Uma das pessoas que era amiga de Piper no Twitter se chamava Sky. Ela era uma garota que dizia que Piper era sua melhor amiga, mas isso era mentira. Na verdade, quem administrava a conta de Sky era um homem conhecido como Bill, que quando foi colocado contra a parede para provar que era de fato uma garota, tirou essa foto de uma menina segurando uma placa com o nome da conta. De fato, essa era Sky, só que não da forma como a gente esperava.
já que Bill, o pai dela, usava o seu nome e fotos em quase todas as redes sociais que ele operava. Ele sempre se passava pela filha dele para poder usar as redes sociais. E não era só esse o nível da obsessão. Bill também tinha uma conta na Amazon, onde ele vendeu um livro que ele escreveu, e era chamado de Infância Perdida, onde ele conta a história de como ele perdeu a guarda da filha depois de bater o carro dirigindo sob o efeito de um medicamento para dor de dente. De acordo com ele, isso fez o conselho tutelar tirar a sua guarda. E essa história até hoje segue sem confirmação e o livro continua à venda. E isso ainda piora mais, porque esse é só um dos perfis que se encontra na rede de contatos da Piper. Ela criou uma rede onde pessoas como Bill ou The New Creator conseguiam se passar por crianças ou às vezes até mesmo adultos, só para poderem fazer amizade com pré-adolescentes ali no Twitter. E sabe o que é isso que você tá vendo agora? As contas excluídas de várias menores que caíram no papo deles e acabaram postando muitas vezes conteúdos explícitos delas mesmas. E isso tudo publicamente para qualquer um ver no Twitter. E nesse ponto, você pode pensar que isso já é o máximo que eles poderiam chegar. Mas eu preciso te contar uma coisa que eu ainda não revelei. Isso tudo que esses faziam era só o bônus do esquema. O foco real de Piper e da rede que ela criou era, na verdade, divulgar através do próprio YouTube. E você não ouviu errado. A forma que eles faziam isso era a seguinte: você primeiro se inscrevia em um dos canais de Piper no YouTube, depois comentava algo que dava a entender que queria vender ou comprar um material ilegal, e depois um novo vídeo era enviado contendo um link para uma sala de bate-papo com um chat geral, contendo troca de... E isso também rolava no Twitter. Lá você precisava seguir a conta de Piper e constantemente engajar com seus posts e com posts de outras crianças, para depois receber uma mensagem te colocando oficialmente no grupo dos... E quando isso parecia que não ia ter fim, os usuários do 4chan criaram um relatório com mais de 30 páginas, expondo tudo o que acontecia ali e vazando os dados de praticamente todos os membros principais desse grupo. Mas uma última peça ainda faltava se encaixar. E meus amigos, eu acredito que vocês já imaginam que peça é essa. Quem é Piper, a dona disso tudo? Se a pessoa por trás disso escapasse, ela simplesmente ia continuar criando essas contas. Toda essa investigação foi feita através de OSINT, que é basicamente uma investigação feita a partir de dados públicos, mas nada relacionado a hacking. Então como eles chegariam na identidade real? Os e-mails que foram descobertos no início dessa investigação levavam até uma pessoa: William Glenn Whitaker, ou também conhecido como Piper. Esse senhor de quase 70 anos foi condenado em 2002 por posse de Ele também era o criador do escândalo de Pipergate. E eu vou te contar algo que me deu calafrio quando eu descobri. As garotas que apareciam nos vídeos que ele postava no YouTube eram em sua maioria atrizes de seriados infantis. Porém, algumas garotas ainda permanecem desconhecidas. E sabe qual seja a possível resposta para poder solucionar isso? A Wizard Productions foi uma agência de modelos criada por William, e adivinhe, o foco dessa agência eram crianças. William ia até a casa de crianças para poder gravar elas dançando e fazendo tudo com o pretexto de que tinha contatos para colocar elas no mundo da moda e da música, mas isso era mentira. Até hoje não sabemos o que ele fazia com aquelas gravações, e nem saberemos, já que no início de 2021 ele faleceu. O relatório com a investigação, que eu vou deixar aqui na descrição, foi entregue para a polícia e boa parte dos suspeitos tiveram suas contas deletadas e sumiram da internet. Os dados deles foram vazados e até hoje não sabemos exatamente qual é o número de vítimas que eles fizeram. O mal anda se escondendo em plena vista e nós temos o poder de parar ele se conseguirmos reconhecer os seus padrões. Se você quiser saber mais sobre essas técnicas de OSINT e o que é isso, eu vou deixar um outro caso em que eu explico melhor sobre esse assunto. O que você pensa sobre esse caso e o que você acha que a gente pode extrair de ensinamento dele? Bom, meu nome é Dallas e muito obrigado por ter assistido até aqui.